Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento, a mais uma aula, a mais uma dica do dia 100% prática. Nós estamos aqui agora, você pode observar, estamos com um servidor. Fecha aí, Rogério. Estamos aqui com o servidor, tá vendo aqui, ó? Por que isso? O Rogério está com um HD ali, eu também estou com outro HD SSD. Nosso objetivo agora é montar o que, Rogério? Fala pro pessoal aí, qual que é a nossa ideia? Então, pessoal, nossa ideia aqui é a gente montar um servidor de arquivos, na verdade um servidor de alta disponibilidade de arquivos, e para isso a gente vai utilizar a solução de Scale-Out File Server. Opa, o que é isso? Scale-Out File Server? Bom, muitos de vocês já devem saber, muitos de vocês devem não saber, mas na realidade Scale-Out File Server é um recurso que a Microsoft adotou nas novas versões de Windows Server 2012 e drasticamente, com a melhora muito drástica nas versões de Windows Server 2012 R2. Basicamente, a solução de Scale-Out File Server é quando você tem a possibilidade de você ter um único compartilhamento para diversos nós dentro do seu cluster, né? Ou seja, digamos que você tenha 4 nós, na realidade 4 servidores, compartilhando um único arquivo, ou na realidade uma única pasta, um único compartilhamento na rede. Bom. Eu tô com uma foto aqui, uma imagem, acho que é essa imagem aqui que o pessoal tá... que ele tá se referindo, pessoal, essa que vocês estão vendo aí. Quer dizer, eu tenho o storage, a SAN, tem alguns servidores em cluster, e esses servidores compartilham de uma única pasta em comum, e aí a partir disso qualquer recurso, seja algumas aplicações, vão consumir essa pasta em comum. Falando em aplicações, o Rogério me lembrou bem que Scale-Out File Server é um recurso, né, para aplicações como, por exemplo, Hyper-V, IIS, SQL Server. É muito importante deixar frisado para vocês que quando a gente fala de Scale-Out File Server, do recurso Scale-Out File Server, ele é direcionado, como o Vidal brevemente já citou, direcionado especificamente para aplicações. Quando a gente fala de aplicações, a gente está falando de Hyper-V, de SQL Server, de IIS. Então, por isso já se nota-se que a Microsoft recomenda que não seja utilizado para um file server em comum. Quando a gente fala de file server em comum, por exemplo... Leitura escrita rápida, né? Exatamente. Abrir e fechar arquivo. Exatamente. Consumo diário. Scale-out direcionado para aplicações. E o seu file server normal, você pode subir um cluster, montar um DFS, montar qualquer outra estrutura e aí você consome ele. Mas focar Scale-Out File Server, que é isso que nós vamos montar aqui agora, sempre em aplicações. Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos subir um cluster de Hyper-V, nós vamos montar o Virtual Machine Manager e tal, e a gente vai precisar armazenar, e a gente aproveitou esse momento para deixar bem claro o que é um Scale-Out. Nós vamos adicionar esses HD aqui no servidor, e a partir disso vai ficar um sucesso. Quais são as vantagens e desvantagens quando a gente fala da diferença de Scale-Out e Scale-Up, né? Existe Scale-Out, crescimento horizontal, e existe Scale-Up, crescimento vertical. Exato. Tem alguma... ponto importante, principal desvantagem de um crescimento vertical é preço, porque você tem que ter muito disco. Rapaz, sabe quanto custou esse disco aqui? Algumas notinhas. Algumas notinhas. Então, quer dizer, se eu tenho vários servidores, eu posso conglomerar todos esses servidores num pool, publicar um diretório e a partir disso eu tenho um storage. Ok? Agora imagina se eu for crescer, fazer um crescimento vertical. Eu tenho que ter muito disco. Legal? Muito recurso de hardware. Bom, é exatamente isso. Vamos lá, com relação às aplicações já falamos. Uma menção importante com relação ao Virtual Machine Manager. Muitas pessoas entendem o VMM, System Center Virtual Machine Manager, porém o VMM ele tem um diretório que é a library, que permite que você armazene scripts PowerShell, ISO, máquinas virtuais. Muito bem. Esse diretório, obrigatoriamente, ele não pode ser um diretório Scale-Out File Server. Tem que ser um servidor standalone ou tem que ser um servidor em cluster, mas que não tenha a função de scale-out habilitada nele. Tá, ok? Essa é a melhor prática dentro de um cenário para Virtual Machine Manager. Agora, para VMM, para SQL, para Hyper-V, faça para IIS, para Hyper-V e SQL, faça uso do Scale-Out File Server. Aqui alguns cenários, ó.
Tenho aqui a demonstração de uma estrutura, deixa eu voltar aqui para vocês. A estrutura de, aqui ó, 64 nós, abaixo eu tenho aqui o Scale-out File Server, a estrutura de namespace e o cluster. Tudo isso daqui é o nosso Scale-out File Server. Aqui é uma outra demonstração também, eu tenho o Hyper-V, toda a contingência e o Scale-out File Server e a minha estrutura de discos aqui, compartilhando isso aqui. Isso aqui são então dois cenários para a gente poder entender na prática como se dá esse contexto. Que é isso que nós vamos montar aqui. Nós vamos colocar, depois a gente vai fazer um outro vídeo configurando e subindo do zero o tal do Scale-out File Server. Rogério, quais são as grandes vantagens quando a gente fala de Scale-out File Server? A primeira grande vantagem aí. Eu acho que você já até falou, né? Múltiplos, um compartilhamento. Essa é uma delas na realidade, né? Existem grandes benefícios com relação a isso. Na realidade, nós vamos citar aqui, são 6 importantes benefícios que o Scale-out File Server frisa, né? Nessa questão. Então nós temos aqui o benefício de ativo-ativo, né? É um recurso já dentro do Scale-out File Server, né? O próprio protocolo SNMP 3.0 faz uso constantemente desse ativo-ativo. Quando a gente fala de ativo-ativo, na realidade aquela questão que a gente citou há poucos minutos atrás, que é o compartilhamento de uma única pasta em diversos nós, né? Então essa é a questão quando a gente fala de ativo-ativo, né? Basicamente, quando você tem aplicações como Hyper-V e SQL rodando dentro do seu Scale-out File Server, ele faz constantemente o uso desse recurso, dessa feature de ativo-ativo, né? Que é você manter o uso daquela aplicação constantemente. São aplicações que ficam constantemente em aberto, né? Que no nosso caso, quando eu falo aplicações em aberto, estou citando a questão de VHDs, no caso do Hyper-V, né? Que é um recurso que a gente pode colocar como 24/7, que está sempre rodando. Por isso, a gente faz uso do Scale-out File Server e esse é um recurso ativo-ativo que é bastante utilizado dentro desse cenário. Outro ponto é a capacidade de aumento de largura de banda. Ou seja, eu tenho a necessidade de aumentar espaço em disco, aumentar a minha capacidade de armazenamento, a minha capacidade de processamento. Com o Scale-out eu consigo fazer isso de uma forma bem simples. Outra vantagem é a do check disk com 0 downtime. Significa o quê? Ele acabou de falar de ativo-ativo. Eu tenho um compartilhamento sendo acessado ativo-ativo entre diversos nós acessando ao mesmo tempo. Beleza. Mas eu tenho que fazer uma desfragmentação desse disco. O compartilhamento está no disco. Eu tenho que desfragmentar o disco. Como que eu desfragmento o disco sendo que o arquivo está aberto? É isso que foi drasticamente melhorado para que você tenha um 0 downtime dentro desse processo. Como o Rogério acabou de falar, nós estamos falando em aplicações de missão crítica. Nós estamos falando em aplicações de 24/7. Então não tenho, vamos abrir uma janela para desfragmentar o disco. Não tem isso. Então tem que acontecer com o avião em voo, né? Tá voando ali, troca a asa, e o avião não cai. É exatamente isso. Exatamente. É um recurso que ele rola transparente para a aplicação, né? Então, para isso que foi implementado a questão do check disk, o zero downtime. E o CSV? Bom, o CSV é uma questão bastante importante que, na realidade, o Windows Server ele introduziu esse suporte que ele faz a leitura em cache, né? Essa leitura em cache, basicamente, é para a melhora de performance em cenários com aplicações como Hyper-V e SQL Server. De novo, sempre a gente volta naquele conceito ativo-ativo. Quer dizer, eu tenho um share. Um servidor veio e acessou esse share, fez a leitura, o outro veio com o acessor, quando o outro for acessar, aquela primeira leitura ficou em cache. Então o próximo servidor que for acessar, ele já consegue ter uma melhor rápida, ele tem uma resposta mais rápida porque ele está em cache a leitura. Boa. Ok? Gerenciamento simplificado é a capacidade que você tem de que, na hora que você vai adicionando novos discos dentro do seu Scale-out File Server, trazendo um cenário do CSV, ele não vai criar outro CSV, múltiplo CSV, vai trabalhar tudo sempre dentro de um único CSV. É como se você agregasse discos dentro de um CSV já existente. Você não vai criar múltiplos, tá? Com relação a
a última vantagem extremamente importante, que é o rebalanceamento automático de Scale-Out File Server Clients, que é a capacidade que você tem, né? Quer dizer, eu estou conectado nesse compartilhamento. Mas esse compartilhamento, ele é digamos, um nome, fantasia, né, de um host. Ok. O rebalanceamento automático é isso. Eu me conecto a partir de agora onde? Nesse compartilhamento. E o próprio protocolo SMB tem a capacidade de fazer um balanceamento rápido para o servidor de melhor performance e resposta, para que eu tenha uma melhor experiência, para que eu tenha tempo de resposta mais aprimorado. Exatamente. Bem então, isso. Como o Vidal colocou, imagine que você tem lá 4 nós e aquele compartilhamento, ele te vai em background, que ali ele vai te disponibilizar 4 caminhos. Só que o cliente ele não tem noção de qual caminho ele vai seguir. Então, quando o cliente faz um acesso naquele diretório, naquele compartilhamento, o próprio SMB 3.0 ele tem a inteligência de saber qual é o caminho mais rápido, qual é o servidor que está com a melhor performance e direcionar o tráfego daquele cliente para aquele servidor. Pô, que explicação top! Estourou, hein? Pessoal, essa era a mensagem que nós gostaríamos de passar para vocês sobre Scale-Out File Server. Nos esperem no próximo vídeo dessa série, a série Scale-Out. Valeu, Rogério! Boa, Vidal! Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo! Até a próxima! Tchau, tchau!